Amsterdã não tá mais aguentando o turismo e os imigrantes no país. A novela da Europa com os imigrantes continua e a cada episódio fica mais difícil ser um estrangeiro em vários países europeus. São tempos bem difíceis para estrangeiros, tanto turistas quanto migrantes, e para os locais também, que não aguentam mais turistas enchendo as suas ruas e fazendo algumas coisas que a gente vai ver ao longo desse vídeo aqui. Se você pretende viajar para a Europa em breve, ou gosta de alguns desses países, fica comigo até o final, porque algumas coisas aqui que eu vou te mostrar vão te surpreender e talvez vão moldar melhor a sua visão sobre a Europa em geral. Meu nome é Simon, e esse daqui é o Aqui Eu Te Mostro. Imagina uma cidade bem bonita, com lagos bem serenos e bicicleta por todos os lados. Agora visualize essa mesma cidade recebendo mais de 22 milhões de visitantes por ano. Essa daqui é a realidade de Amsterdã, que apesar do seu espírito de cidade acolhedora, tem enfrentado desafios muito grandes para conseguir equilibrar um turismo gigantesco com a qualidade de vida dos moradores locais. Para conter esse turismo excessivo, a cidade tem implementado algumas medidas, como a proibição de novos hotéis no centro da cidade e até mesmo a restrição de ônibus turísticos nessas áreas que são mais movimentadas. Além disso, alguns bares e discotecas do Distrito da Luz Vermelha passaram a fechar cada vez mais cedo. E a venda de materiais que não são permitidos aqui no Brasil, eu não posso falar o nome disso aqui, sim, lá é permitido vender, de certa forma, mas essa venda para estrangeiros está tendo um rigor muito maior. É dito que essas ações do governo não são apenas para reduzir o número de turistas, mas também para tentar melhorar a convivência entre esses visitantes e as pessoas que já moram ali. Iniciativas comunitárias como passeios de barco guiados por moradores, ou até mesmo projetos locais para quem mora por ali, têm sido promovidos para reforçar a identidade da cidade e tentar valorizar quem mora já por ali há muito tempo. Porém, é importante notar aqui que essas medidas não são para os imigrantes que escolheram Amsterdã para morar. A cidade ainda continua valorizando muito trazer novas pessoas para viver aqui. As restrições mais sérias de Amsterdã são para tentar segurar o turismo em massa que está piorando muito a qualidade de vida na cidade. Mas essa situação não está acontecendo somente em Amsterdã. A Europa, como um todo, está passando por um momento bastante difícil para imigrantes e principalmente turistas, onde vários movimentos têm se levantado e diversas cidades ou até países têm feito manifestações e expressado a sua indignação com a lotação de turistas e até mesmo de imigrantes em seus países. E eles não são tão amigáveis quanto Amsterdã. A França é mais um desses países que tem sofrido muito com isso. Em áreas como os subúrbios de Paris ou os bairros do norte de Marselha, a presença dos imigrantes é muito grande. Essas regiões estão com problemas sociais e econômicos bem grandes, como um grande desemprego e até mesmo a falta de infraestrutura adequada para receber essas pessoas. A convivência entre diferentes culturas nem sempre é muito harmoniosa, e isso resulta em cada vez mais tensões e até mesmo em protestos. O governo francês tem adotado algumas medidas para controlar a imigração. Isso inclui reformas que restringem a entrada de novos imigrantes e refugiados, e eles dizem que essas políticas são tentativas de diminuir a pressão nos serviços públicos, que estão bem lotados ultimamente, e promover a segurança dos locais. Mas isso também gera debate sobre a eficácia e como que isso também piora a vida dos imigrantes. A França diz valorizar princípios como a liberdade, a igualdade e a fraternidade. São coisas bem bonitas no discurso, mas a aplicação desses valores, quando se trata de imigrantes, é bem diferente. Adotar os valores franceses pode ser bem difícil para alguns grupos de imigrantes, que já têm as suas próprias culturas e seus próprios valores. E isso acaba dificultando ainda mais a integração e aumentando os problemas sociais, muitas vezes até afastando esses estrangeiros para lugares mais distantes do centro da cidade. E para você que está vendo esse vídeo agora e está meio perdido, sem direção, sem saber o que fazer para crescer na sua carreira, para ganhar mais dinheiro, o que você precisa é aprender inglês.
Algumas pesquisas mostram que as pessoas que sabem inglês ganham até 83% mais só por saber o idioma. E deixa eu te contar um segredo. Menos de 2% dos brasileiros sabe falar inglês de verdade, com confiança. Você está diante de uma oportunidade, de uma virada de chave na sua vida, que é aprender o idioma inglês. Ah, mas é muito difícil, escola de inglês é muito caro. Calma, hoje eu vou te ajudar com isso. Eu vou deixar aqui no link da descrição, ou então nesse QR Code aqui que está aparecendo na sua tela, e lá você vai entender como que você pode começar a aprender inglês ainda hoje, gastando bem menos que uma pizza por mês, tá quase de graça. E conquistar aquela vaga sonhada, aquela promoção no seu trabalho, ou até mesmo para viajar pelo mundo. Como os milhares de alunos que já passaram por esse método, com direito a certificado, aulas ao vivo e tudo mais. Então vai nessa página, clica no link da descrição, ou escaneia esse QR Code aqui e garante a sua vaga. A gente já vem falando sobre como isso tudo tem se agravado nos últimos dias, e a França já foi citada mais de uma vez aqui, porque a situação por lá realmente está muito complicada. Isso já era de se esperar em locais como a França e Portugal, que têm sofrido com essa questão do aumento em massa de imigrantes e turistas, e a população tem ficado cada vez mais insatisfeita. Mas esse problema tem ido muito além e atingido até mesmo os países nórdicos, aqueles que têm a fama de serem um dos lugares mais acolhedores do mundo. Mas será que isso está mudando agora? A Suécia, por exemplo, sempre foi um dos países mais abertos da Europa quando o assunto é imigração. Durante a crise migratória de 2015, o país recebeu um número impressionante de refugiados comparado com o número da sua população. A ideia deles era ajudar quem fugia dos conflitos e oferecer um acolhimento digno e oportunidades de começar uma nova vida. Isso foi uma atitude realmente muito boa da Suécia, mas logo as coisas começaram a mudar. De alguns anos para cá, a Suécia tem enfrentado um aumento na violência relacionada a gangues, especialmente nas áreas mais urbanas. E veja bem, eu não estou dizendo que isso está diretamente ligado a imigrantes, mas isso é justamente o que alguns políticos e parte da mídia associaram logo de cara. Eles disseram que tudo isso é resultado da comunidade de imigrantes não se integrarem muito bem à sociedade do país. A relação entre imigração e criminalidade é um tema bem polêmico, mas a verdade é que isso fez o governo endurecer as regras de entrada no país. Nesse momento, o foco dele está em políticas de integração ainda mais rígidas, para tentar garantir que os imigrantes tenham condições de se adaptar ao mercado de trabalho e até mesmo conviver com a sociedade da Suécia. Além disso, algumas cidades começaram a implementar zonas especiais de controle, que são zonas onde a presença de policiais é bem maior para lidar com problemas específicos, como a venda de materiais ilícitos. Muitos apontam que esses desafios são mais consequência de um mau planejamento e um mau governo do que da própria imigração em si. Mas para a população local, a paciência está ficando cada vez mais curta, e o governo tem respondido com medidas mais restritivas. Os problemas começam na Suécia, mas não terminam por lá. Na Dinamarca, isso já acontece há um bom tempo. O país sempre foi mais cauteloso em relação à imigração, mas nos últimos anos as políticas ficaram ainda mais difíceis. Um dos objetivos principais do governo dinamarquês é limitar o número de imigrantes vindo de países não ocidentais. Mas por que eles fazem isso? Bom, o raciocínio deles por trás dessas políticas é que essas comunidades orientais muitas vezes enfrentam ainda mais dificuldades para se integrar à sociedade dinamarquesa. As barreiras culturais e linguísticas, junto com as próprias diferenças religiosas, geram dificuldades sociais que o governo quer evitar a todo custo. Por isso, novas regras foram criadas para dificultar a obtenção de residência permanente no país. Além disso, o acesso a benefícios sociais para imigrantes foi bastante reduzido, porque, de acordo com eles, essas medidas fariam as pessoas buscarem mais empregos ao invés de só depender do governo. Um dos exemplos mais polêmicos é a política chamada de Ghettosplan. Os guetos são bairros onde existe uma grande concentração
de um tipo de pessoa. E o governo aplica medidas específicas para tentar tirar essas pessoas de lá. Isso inclui obrigar famílias a se mudarem de área ou até mesmo destruir habitações. A ideia seria, de certa forma, integrar essas pessoas ao restante da população. Mas na prática, muita gente critica essa abordagem como segregadora e até mesmo desumana. Eu acho isso bem assustador, na verdade. A Finlândia, por outro lado, tem um perfil bem diferente. O país não é tão procurado por imigrantes quanto a Suécia ou a Dinamarca, mas mesmo assim, debates sobre imigração têm crescido por lá nos últimos anos. Durante a crise de 2015, a Finlândia também aceitou refugiados, mas foi de uma forma bem mais limitada. E o que a gente vê hoje no país é uma resistência crescente àquela ideia de cotas obrigatórias de refugiados. E é uma ideia da União Europeia de que os países europeus deveriam dividir entre si os refugiados que chegam ao continente. O principal argumento da Finlândia é que, com uma população pequena e um clima extremamente frio, o país teria muita dificuldade para acomodar grandes números de pessoas. Além disso, eles se preocupam muito com a economia, especialmente em um país que já enfrenta bastante problema, então um grande número de pessoas só pioraria isso. Ainda assim, a Finlândia não está fechando as suas portas completamente. Em vez disso, o governo tenta encontrar um equilíbrio. As políticas desse momento focam em receber apenas quem tem maior chance de se adaptar à sociedade, como profissionais mais qualificados. Mas essa abordagem também gera muitas críticas. E a Finlândia recebe essas críticas porque, de acordo com as pessoas que dizem isso, ela só escolhe os melhores, enquanto deixa as pessoas mais vulneráveis desamparadas. Olhando para esses três países, fica bem claro de que o mito dos países nórdicos como paraísos de acolhimento está sendo bastante desafiado por essa nova realidade. Embora eles tenham sistemas sociais fortes e populações que geralmente são bem tolerantes, a pressão da imigração em massa criou muitas tensões internas. A Suécia, Dinamarca, Finlândia, a Holanda, vários países aí dessa região estão tentando equilibrar sua tradição de abertura para novos povos com a necessidade de manter o seu povo estável e a sua economia saudável. E as restrições só crescem a cada dia mais. A pergunta que não cala é: até que ponto essas restrições são uma solução ou só uma anestesia do governo? Será que esses países estão analisando de fato o problema? Ou será que o aumento dessas restrições só serve para alimentar divisões entre os estrangeiros e os povos locais? Bom, eu não sei. Mas de qualquer forma, os debates só crescem nessa região e a insatisfação popular é cada vez mais presente. Voltando para Amsterdã, essa cidade em específico, eu destaquei ela logo de início porque as medidas do governo são bem recentes e elas passaram a valer a partir do dia 9 desse mês de dezembro. Mas por que isso é importante? Isso mostra que a Europa está cada vez mais se fechando para novos imigrantes. O povo está cada vez mais insatisfeito e pressionando seus governos por mais medidas antimigratórias e por mais barreiras de acesso ao país por qualquer pessoa que venha da maioria dos lugares do mundo. A gente está presenciando essa história acontecendo agora, no presente. E ao meu ver, essa situação não vai melhorar. Porque a maioria dos países precisam de imigrantes. Eles precisam de mão de obra, até mesmo do conhecimento estrangeiro. Mas ao mesmo tempo, o povo não quer mais isso. E agora? O que vai acontecer? Como que a gente resolve essa situação? Comenta aí embaixo o que você pensa sobre tudo isso. A gente vai conversar mais aqui nos comentários. E eu te vejo no próximo vídeo.